Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 275 de Tokyo Revengers. Bom, quem acompanha os spoilers já sabe que deu cagada nível plus ultra nesse capítulo. Mas pra quem não tá sabendo de nada, no capítulo passado, o Takemichi falou pro Mike libertar os impulsos sombrios e o Mike virou berserk. E no capítulo de hoje, iremos acompanhar o desfecho do confronto final, Takemichi versus Mike. Para não perder o costume, se você sempre me acompanha nos reviews semanais, eu te peço para deixar o like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Bom, o capítulo começa com o Mike se entregando aos impulsos sombrios, o que significa que ele iria perder totalmente o controle de suas ações e não fazia ideia do que poderia acontecer. E esse sorriso diabólico é a prova de que esse Mike é diferente do Mike que a gente sempre conheceu. Tanto é que logo no início da luta, o Mike pegou a katana do Sanzo e rapidamente atacou o Takemichi. Esse sorriso do Mike já deixou claro que o Mike Berserk estava com instintos assassinos. Shifuyu gritou o nome do Takemichi e o Patin fez uma observação muito interessante. Se aquilo se tratava de uma maldição, qual era o sentido daquela luta? Como seria possível vencer uma maldição? Acho que uma alternativa seria chamar os feiticeiros de Jujutsu Kaisen, mas como isso não me parece uma alternativa viável, o Takemichi teria que arranjar um jeito sozinho. E o pior é que o haki de observação do Takemichi aparentemente nem se manifestou. Se antes de ficar possuído nesse nível, o Mike já tinha aumentado a velocidade dos golpes, agora que ele libertou todo o impulso sombrio, piorou. E o Takemichi passou a ter muita dificuldade de desviar dos golpes e acabou sendo cortado pela katana. Sanzo disse que era impossível que o Takemichi conseguisse eliminar a maldição, porque Mike e os impulsos sombrios eram inseparáveis, ou seja, não tinha como romper o vínculo entre eles. E foi justamente por isso que o Sanzo decidiu seguir devotamente esse Mike. Com isso, agora ficou clara a motivação do Sanzo. Ele decidiu seguir o Mike porque, na verdade, ele queria se manter leal ao Mike que era o seu amigo de infância. Lembrando que o Sanzo até prometeu ao Shinichiro que seria amigo do Mike para sempre. Só que seguir o Mike normal implicava em seguir também o Mike possuído, já que os dois são indissociáveis. E o Sanzo sabia disso por experiência própria, já que ele foi vítima do Mike possuído no dia da cicatriz. Então, já que o Sanzo optou por seguir o Mike, ele não tinha muita escolha, era pegar ou largar. Não tinha como seguir só o Mike, o seu amigo de infância. Era pacote completo. Bom, o Sanzo tentou convencer o Takemichi de que era inútil continuar enfrentando o Mike naquele estado e falou que Shinichiro, Baji, Ema e Draken morreram por causa da maldição. Na minha opinião, o que o Sanzo quis dizer é que eles morreram porque a linha do tempo foi constantemente alterada e, por consequência disso, todos que tentaram salvar o Mike dos impulsos sombrios acabaram morrendo porque essa é a maldição. E se o Sanzo tivesse interferido, ele teria morrido. Na verdade, o único que morreu por influência direta da maldição foi o Shinichiro. Mas tanto a morte dele, como também do Baji, da Ema e do Draken, serviram para enfraquecer o coração do Mike e fortalecer a maldição dentro dele. Com isso, ninguém seria capaz de ajudar o Mike porque a maldição não permitiria isso. Todos que tentaram interferir tiveram um destino trágico. E segundo Sanzo, o mesmo aconteceria com Takemichi se ele continuasse interferindo. Mas Takemichi só queria que o Sanzo calasse a boca porque ele estava obstinado a salvar o Mike. Só que nesse momento, o Mike conseguiu atravessar a espada no corpo do Takemichi. E pela imagem, dá pra ver que a área atingida foi bem próxima do coração do Takemichi. Mesmo assim, a reação do Takemichi foi abraçar o Mike. Só que isso fez a espada atravessar ainda mais o seu corpo. Mike ficou surpreso e chocado com esse gesto do Takemichi. Nesse momento, Takemichi sorriu e, ainda abraçando o Mike, falou: "Eu não serei derrotado, Manjiro. Eu vou carregar esses impulsos sombrios. Se você fizer algo estúpido, eu preciso te impedir, porque você sempre será meu amigo." Enquanto isso, o sangue do Takemichi começou a escorrer no chão.
Ao ouvir as palavras do Takemichi, que disse que era seu amigo, Mike conseguiu recobrar a consciência e se libertou dos impulsos sombrios. Takemichi pediu ao Mike para segurar na sua mão, afinal, ele era o gatilho, e disse que não importava quantas vezes fossem, ele tentaria de novo e de novo, até que finalmente ele conseguiria salvar o Mike. Nesse momento, os olhos do Takemichi estavam perdendo a cor e ele estava ficando inconsciente. Mike pediu ao Takemichi para aguentar um pouco mais, mas os joelhos do Takemichi cederam e ele se ajoelhou no chão. E nessa imagem, nós podemos ver a reação da Senju, do Inupi e do Koko. Takemichi repetiu que não importava quantas vezes ele teria que regressar ao passado, mas Mike falou que aquilo já era o suficiente e segurou nas mãos do Takemichi. Por sua vez, Takemichi disse que queria sorrir com o Mike e com todos juntos. Mike começou a gritar o nome do Takemichi e todos ao redor estavam completamente em choque. Shifuyu caiu em lágrimas e Mike continuou gritando o nome do Takemichi, mas ele estava caído e não reagia mais. Takemichi estava morto. Desesperado, Mike gritou, e essa imagem captou toda a dor que o Mike sentiu ao ver seu amigo caído morto na sua frente. No comentário ao final do capítulo, consta que o abraço da morte trouxe de volta o coração do Mike. No entanto, o fio da espada atravessou sem piedade a vida de Takemichi. Continua. Olha, se você não se emocionou com esse capítulo, não digo nem chorar, mas se emocionar mesmo. Se você não se emocionou, eu sinto lhe avisar, mas você tá morto por dentro. Mas para quem tá em depressão, como eu, sugiro mandar a conta do terapeuta para o Kenwakui. Na minha opinião, ao mesmo tempo que o Takemichi não conseguiu desviar do golpe do Mike, ele também aceitou a sua morte porque enxergou que era a única saída possível para dissociar o Mike dos impulsos sombrios. Tanto é que o Takemichi abraçou o Mike com força e falou que não seria derrotado. E nesse momento em que o Takemichi começou a conversar com o Mike, ele conseguiu se libertar da maldição. E para mim, ele se libertou de uma vez por todas. A maldição que havia surgido do amor do Shinichiro acabou se desfazendo com o amor do Takemichi, ou seja, por todo o apreço que ele sentia pelo Mike. E o Takemichi entendeu que a sua vida era o preço que ele precisava pagar para livrar o Mike da maldição. Talvez o Takemichi não tenha conseguido viajar no tempo, nos momentos finais, porque a forte motivação que o fazia ativar o seu poder era o desejo de salvar o Mike. Ele nunca teve o forte desejo de se salvar. Ele sempre colocou as outras pessoas em primeiro lugar. Então, mesmo o Mike sendo o gatilho e mesmo segurando na sua mão, não tinha por que o Takemichi viajar no tempo, porque, aparentemente, ele conseguiu atingir o seu objetivo. Ele conseguiu salvar o Mike e morreu como o herói que ele sempre quis ser. Por outro lado, também não podemos descartar que o próprio Takemichi pode ter conseguido viajar no tempo. Até porque o Takemichi insistiu em segurar na mão do Mike e ficou dizendo que regressaria no tempo quantas vezes fossem necessárias para salvar o Mike. Ou seja, nesse caso, o Takemichi teria fracassado porque os impulsos sombrios só sumiram momentaneamente. Então, naquele momento que ele estava morrendo, na verdade, poderia ser a consciência do Takemichi indo embora. Ou seja, quando o Takemichi morreu, pode ser que naquela hora a consciência do Takemichi do futuro já tinha viajado no tempo e o que restou ali foi o corpo do Takemichi do passado. E para onde o Takemichi teria ido? Provavelmente ele teria regressado ainda mais no passado. Afinal, ele não tem como retornar ao futuro, já que ele acabou de morrer em 2008 e ele havia afirmado que voltaria de novo e de novo para salvar o Mike. Enfim, essa também é uma hipótese. Bom, nesse capítulo eu fiquei muito mal, obviamente pelo Takemichi, mas também pelo Mike e pelo Shifuyu. Eu sei que vai ter muita gente irritada com o Mike porque a culpa não deixa de ser dele. Afinal, objetivamente, foi o Mike que empunhou a espada e matou o Takemichi. Mas a gente não pode esquecer que o Mike estava totalmente possuído no nível Berserk e que ele já deixou claro que não sabe o que faz quando está tomado pelos impulsos sombrios. É óbvio que o Mike, no estado normal,
nunca mataria o Takemichi e nem ninguém. O Mike é uma boa pessoa, tanto é que ele se afastou dos seus amigos por medo de machucá-los. Além disso, o Takemichi entendeu e aceitou que a sua morte era a solução para libertar o Mike dos impulsos sombrios e finalmente salvá-lo. Essa é a minha opinião. E com relação ao Shifuyu, deu muita dó vê-lo naquele estado. Ele já tinha perdido Baji de forma trágica e agora teve que presenciar mais uma morte, e dessa vez foi a morte do seu grande parceiro. Mas enfim, gente, pelo visto, o Ken Wakui teve mesmo a ousadia de matar o nosso protagonista, o que me deixou bastante chocada, ainda mais porque só faltam 3 capítulos para terminar o mangá. Mas será que tudo tá perdido? Ou ainda existe alguma solução? Bom, ressuscitar personagens é um assunto polêmico, né? E muita gente não gosta quando isso acontece porque tira o peso da morte deles. Mas eu acho que uma solução para reverter a morte do Takemichi seria o Mike viajar no tempo. É que como o Mike matou o Takemichi, em tese ele se tornou o novo viajante do tempo. O problema disso é que nós sabemos que para ativar o poder pela primeira vez, ao que tudo indica, é necessário que o detentor do poder morra. Então, no caso, para ativar o salto temporal, o Mike teria que morrer. É claro que ele até poderia se matar, assim como o Shinichiro fez. Eu até acho que o Mike não hesitaria em dar a sua vida para salvar o Takemichi. Por sua vez, ainda que houvesse a necessidade de um gatilho no primeiro salto temporal, nesse caso, gatilho não falta, né? O Shifuyu seria o melhor candidato, e a Hina, por mais que não esteja lá agora, também seria um ótimo gatilho. Então, a questão não é encontrar um gatilho para o primeiro salto temporal, no presente, mas sim encontrar um gatilho no passado. Isso porque o gatilho precisaria ser alguém que estivesse presente no passado do Takemichi e que pudesse servir de gatilho. E dependendo do momento que o Mike voltasse, a gente sabe que existem pelo menos 3 personagens que estavam presentes no passado do Takemichi e que poderiam servir de gatilho: Hina, Takuya e Kakucho. Imagina se o Kakucho se tornasse o gatilho. Essa até poderia ser uma forma de ressuscitar, ao mesmo tempo, o Takemichi e o Kakucho. Mas enfim, não me parece que existem grandes problemas com relação ao fato do Mike ter obtido o poder de viajar no tempo, bem como a forma de ativação do poder e o gatilho. Na minha opinião, o maior problema é para qual momento do passado o Mike retornaria. Talvez a melhor opção seja o dia do herói, e possivelmente o Mike teria que dar um jeito de impedir o Takemichi de se tornar um viajante do tempo. Isso porque o dia do herói foi a origem de tudo. Foi o momento em que o Takemichi obteve o poder, a Hina se apaixonou pelo Takemichi e o Kizaki passou a odiar o Takemichi. A gente não pode esquecer que o Kizaki foi responsável, direta ou indiretamente, por várias cagadas e várias mortes. Tudo porque ele era gado e tinha o desejo de se tornar o delinquente número 1 do Japão. Então, o que precisa ficar claro é que o dia do herói foi um divisor de águas. Mesmo que o Mike viaje no tempo para salvar o Takemichi, se o Mike não interferir no destino do Kizaki, ele vai continuar sendo um problema. E dependendo do que o Mike fizesse, ele conseguiria ressuscitar Baji, Ema e Draken. E como o Shinichiro também morreu em uma data próxima ao dia do herói, em tese também seria possível salvar a vida dele. Então, meio que existe uma forma de ressuscitar praticamente todo mundo. Eu sei que tudo isso tá parecendo lindo, né? Só que tem alguns problemas aí. Um deles é que a morte do Takemichi ocorreu no dia 9 de setembro e já passou a data em que ocorreu o dia do herói e a morte do Shinichiro, sendo que ele morreu no dia 13 de agosto de 2003. Então, como o Mike regressaria ao dia do herói? Despertaria uma nova faceta do seu poder? Seguindo a regra de viagem no tempo que a gente conhece, em tese, o Mike só poderia voltar para 9 de setembro de 2007 para trás. E o outro problema é que se o Takemichi não se tornar um viajante do tempo no dia do herói, em tese, não teria como o Mike ter obtido o poder de viajar no tempo, já que ele conseguiu o poder ao matar o Takemichi. Ou seja, isso seria um paradoxo temporal. Gente, o negócio tá complicado.
Mas se você pensou em algum outro momento do passado para o qual o Mike poderia regressar, comenta aí. Enfim, eu realmente não sei como o Ken Wakui vai resolver esse negócio. Mas também existe uma outra possibilidade. O Rama. Quem é essa criatura? Ele é alguém especial ou é só um cara normal? Faltam 3 capítulos e eu ainda não desapeguei do Rama. Se por acaso o Rama tiver algum poder, ou caso esteja metido nessa história de alguma forma, essa poderia ser a última chance do Rama fazer alguma coisa. Muito embora eu não sei por que ele intercederia em favor do Takemichi se ele tivesse a oportunidade. Eu, sinceramente, não vejo motivos para o Rama se compadecer com a situação e querer ajudar, caso ele seja alguma coisa especial. Mas vai que essa é a carta na manga do Ken Wakui. Talvez, no final das contas, o Rama não passe de um cara normal, bem suspeito, por sinal, que a gente não sabe absolutamente nada sobre ele. Bom, uma outra possibilidade que existe é que tudo isso foi uma grande visão do Takemichi. Gente, eu acho o Crepúsculo um lixo, tanto os livros como os filmes. Enfim, eu não gosto dessa história do vampiro que brilha, mas eu acho os filmes hilários. Bom, apesar de eu não gostar, tem uma cena em um dos filmes que eu considero genial, e eu acho que isso é o que pode ter acontecido nesse capítulo. Acho que no último filme ocorreu uma batalha dos vampiros contra sei lá quem, e aí todo mundo começou a morrer, vários personagens importantes sendo decapitados e tal. Aquela cena da batalha foi um massacre do cacete e durou vários minutos. Mas no final das contas, ninguém tinha morrido e tudo aquilo não passou de uma visão de um dos vampiros. E no nosso caso, a esperança é que tudo aquilo que a gente presenciou nesse capítulo seria uma grande visão do Takemichi. Eu tenho minhas dúvidas se foi isso mesmo, mas é uma teoria. Enfim, galera, também não podemos descartar que a morte do Takemichi pode ter sido irreversível. Ah, mas o protagonista de mangá não morre, ou quando morre, acaba sendo ressuscitado. Em regra, sim, mas nem sempre isso acontece. Só não vou citar exemplos para não correr o risco de dar spoiler de alguma obra. Como Tokyo Revengers é um mangá com viagem no tempo, existe uma chance grande de que a morte do Takemichi seja revertida. Mas e se esse foi o karma do Takemichi por salvar o Mike? E outra coisa, o desejo do Takemichi era salvar o Mike. O Takemichi conseguiu o que queria e deu a sua vida em troca disso. Então, se o Mike viajar no tempo e alterar os eventos, ele poderia arriscar tudo que o Takemichi fez e tudo poderia ser em vão. Por outro lado, eu acho que seria poético se o Mike tentasse salvar o Takemichi em nome de todos os sacrifícios que o Takemichi fez pelo Mike. Eu só tenho minhas dúvidas se daria tempo de fazer isso, faltando apenas 3 capítulos para o final do mangá. Assim, algumas obras conseguiram consertar no capítulo final a cagada generalizada que tinha ocorrido. Então, talvez o mesmo ocorra em Tokyo Revengers. Enfim, você tá torcendo para que o Takemichi seja ressuscitado? Ou você acha melhor deixar as coisas do jeito que estão? Será que tudo foi uma grande visão? Comenta aí. Bom, eu espero que, mesmo com depressão, você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu te peço para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. E aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!